Quando falamos sobre o despertar espiritual, muitos logo imaginam uma jornada tranquila, cheia de momentos de paz, meditação profunda e uma sensação constante de bem-estar. Parece um caminho suave rumo à iluminação, onde tudo se torna claro, equilibrado e leve. Mas a verdade, para a maioria das pessoas que passam por esse processo, é bem diferente. O despertar espiritual, na prática, pode ser um verdadeiro terremoto interno. Ele vem acompanhado de mudanças intensas, muitas das quais parecem estranhas ou até desconfortáveis. É uma jornada que afeta não apenas o emocional e o mental, mas também o físico. Em vez de uma escadinha linear de evolução, é mais como uma montanha russa cheia de altos, onde tudo faz sentido, seguidos por quedas em que nos sentimos perdidos, confusos ou em crise. E isso não significa que algo esteja errado. Pelo contrário, cada sensação de desalinho, cada dúvida que surge, cada transformação inesperada, é um sinal de que algo profundo está se reestruturando dentro de você. É como se partes antigas estivessem sendo desmontadas para abrir espaço para uma versão mais verdadeira, mais consciente, mais alinhada com sua essência. Durante esse processo, você pode se surpreender com mudanças visíveis em seu corpo. Pode olhar no espelho e ter dificuldade em se reconhecer. E não é exagero. Algumas pessoas relatam alterações na expressão facial, na postura, no peso e até na energia que emanam. Amigos e familiares podem notar e até comentar que você parece outra pessoa e, de certa forma, você realmente está se tornando alguém novo. Essas mudanças físicas são reflexo de algo muito maior. O corpo, em sua sabedoria natural, começa a liberar traumas antigos, energias estagnadas e padrões densos que estavam guardados há anos, muitas vezes de forma inconsciente. Conforme a consciência se expande, o corpo precisa acompanhar. Ele se adapta, se reorganiza, se purifica tudo para se alinhar com uma frequência mais elevada. Por isso, é importante entender que o despertar espiritual não é sobre alcançar um estado final de perfeição ou paz inabalável. É sobre transformação contínua. É um chamado para a autenticidade, mesmo quando isso significa atravessar tempestades. E essas tempestades fazem parte do processo. Elas não são desvios do caminho, são o próprio caminho. Durante o processo de evolução espiritual, resistir às mudanças pode nos causar ainda mais sofrimento. Em vez de lutar contra elas, é essencial confiar. Imagine, por exemplo, que você começa a emagrecer de forma inesperada, mesmo sem seguir nenhuma dieta específica. Pode parecer estranho, mas isso acontece com frequência quando o corpo está liberando antigos fardos emocionais. Ao soltar dores e memórias densas, o corpo também responde, eliminando retenções físicas, como excesso de líquidos ou gordura acumulada por conta do estresse não resolvido, traumas esquecidos ou padrões de pensamento limitantes. É como se, ao soltar o que está guardado dentro da alma, o corpo respirasse aliviado e começasse a se transformar. Não estamos apenas nos libertando fisicamente. O que vemos no espelho é apenas uma pequena parte da verdadeira cura. O mais profundo está acontecendo dentro de nós. Estamos liberando camadas e mais camadas de energia que carregamos por anos, talvez até vidas. Essa energia densa que nos prendia começa a se dissolver. E esse movimento interno ecoa na nossa aparência. O corpo sente, a pele muda, o olhar ganha brilho. Tudo isso é reflexo de uma transformação real, não uma mudança superficial, mas o reflexo de um renascimento interno. E claro, nem sempre o processo é linear. Pode haver momentos em que o corpo incha ou ganha peso, como uma resposta temporária a todo o movimento energético. É como se o corpo estivesse se reorganizando, encontrando um novo equilíbrio. Nesses momentos, é vital não se apegar ao que está visível. O corpo é sábio. Ele sabe como se curar, mesmo quando a mente consciente não entende o que está acontecendo. Em vez de tentar controlar, precisamos aprender a confiar, a deixar fluir. As mudanças que parecem confusas agora
agora, mais tarde farão sentido. Confiança no processo é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Conforme o despertar espiritual se aprofunda, outro sinal marcante pode surgir: a transformação nos olhos. Mas não estamos falando apenas da cor ou do formato. É algo que vai além. Os olhos, como portais da alma, começam a refletir a verdade que emerge de dentro. É como se uma nova luz despertasse, revelando uma clareza que antes estava adormecida. Quando a energia pesada acumulada ao longo dos anos começa a se dissolver, os olhos respondem. Eles se tornam mais vivos, mais intensos. E não porque algo mudou no físico, mas porque há uma nova vibração por trás do olhar. É possível perceber mais presença, mais verdade. Pessoas ao seu redor podem notar, mesmo sem entender exatamente o que mudou. E isso é lindo. A transformação nos olhos é um lembrete visível de que o trabalho interior está funcionando. À medida que bloqueios emocionais e energéticos vão se desmanchando, uma clareza natural se instala. Essa clareza não é apenas mental, ela percorre todo o corpo, todo o ser. E os olhos, como espelhos da alma, revelam essa nova luz que começa a habitar você. Às vezes, a mudança é sutil. Outras, é como se um novo ser estivesse olhando de volta no espelho. Algo que chama profundamente a atenção em quem passa por um verdadeiro despertar espiritual é o olhar. Não é apenas uma mudança sutil. É como se os olhos ganhassem uma nova vida, transmitissem uma energia serena, autêntica e profundamente conectada à essência do ser. Há uma clareza e um brilho que antes não estavam lá, como se finalmente algo estivesse limpo, iluminado por dentro. Esse brilho não surge do nada. Ele é fruto direto da cura de feridas antigas, traumas esquecidos e crenças limitantes que carregamos por anos sem perceber. Quando começamos a soltar esses pesos, a alma encontra espaço para respirar. E essa leveza, essa renovação interior, se revela nos olhos. O olhar se torna mais intenso, mais presente. Às vezes, ao encarar alguém que passou por esse tipo de transformação, temos a nítida sensação de estar olhando direto para a alma dela. É como se não houvesse mais barreiras entre o que se vê e o que se sente. Isso acontece porque a energia ao redor da pessoa muda. Ela se purifica. Os olhos, que são reflexos da alma, passam a mostrar essa limpeza interna. Não se trata apenas de uma aparência física, mas de algo que emana silenciosamente, como uma calma que preenche o ambiente, um magnetismo que atrai e conforta ao mesmo tempo. As camadas de medo, angústia ou mágoa que antes obscureciam o brilho do olhar se dissolvem, e o que resta é algo profundamente humano e ao mesmo tempo sagrado. Esse processo é como limpar um espelho embaçado. De repente, tudo fica mais nítido. Começamos a expressar uma versão mais verdadeira de nós mesmos, e os olhos se tornam as janelas por onde essa autenticidade se revela. Não é por acaso que se diz que, ao olhar nos olhos de alguém, você pode enxergar a alma, porque o que não pode ser dito em palavras. O olhar revela com clareza, mas o despertar espiritual vai além do que se pode ver. Ele toca o que há de mais profundo em nós. E um dos momentos mais desafiadores dessa jornada é a dissolução do ego. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de morte do ego, pode ser desconfortável, até mesmo assustador, porque desmonta tudo aquilo que acreditávamos ser. O ego é como uma armadura construída ao longo da vida, cheia de rótulos, expectativas, defesas. Quando ela começa a ruir, o chão parece desaparecer. É comum sentir um vazio, uma espécie de não sei mais quem sou. As antigas certezas perdem o sentido. Relações mudam, prioridades se desfazem, mas esse vazio, por mais desconcertante que seja, é fértil. Ele é o espaço necessário para que uma nova consciência nasça. Não significa que o eu desaparece, mas sim que aquilo que era apenas uma construção mental começa a dar lugar à essência real. É nesse momento que muitos percebem que estavam vivendo mais como uma ideia de si mesmos do que como quem realmente são. E aos poucos, entre o medo e o silêncio, surge uma nova identidade, mais leve, mais livre, mais conectada com algo maior. Pode parecer esmagador. Muitas pessoas que estão passando por esse processo
processo, sentem-se mergulhadas em um mar de incertezas. É como se o chão familiar começasse a desaparecer sob os pés. A antiga identidade, construída ao longo dos anos com base em experiências passadas, expectativas alheias e crenças que limitavam sua expansão, começa a desmoronar silenciosamente. E é justamente nesse ponto que o verdadeiro processo de autodescoberta começa a florescer. É o momento em que começamos a questionar as bases que sustentavam nossa noção de quem somos. Percebemos, com uma mistura de surpresa e medo, que aquela versão de nós mesmos, aquela que buscava validação através de conquistas, status ou aparência, já não nos representa. E então surge a pergunta: se eu não sou mais quem costumava ser, quem sou agora? Essa sensação de vazio pode ser angustiante. O sentimento de perda é real, como se estivéssemos nos despedindo de uma parte da alma que nos acompanhou por muito tempo. É comum que pensamentos confusos surjam, como: se não sou mais a pessoa que sempre se orgulhou do controle, da produtividade ou da imagem perfeita, o que resta em mim? Essa fase de desorientação é intensa, mas profundamente necessária. Compreender que o colapso do ego não é o fim, mas o início de um renascimento é essencial. Não se trata de perder sua identidade, mas de permitir que uma versão mais autêntica de você mesmo venha à tona. O desconforto surge da resistência interna a essa transformação. Mas quando conseguimos acolher o que está mudando, mesmo sem entender tudo, começamos a sentir uma nova paz, uma nova confiança que brota do coração e não mais da mente condicionada. Essa confusão não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um indicativo claro de que algo muito profundo está sendo limpo. É como atravessar uma floresta densa no escuro, onde cada passo parece incerto, mas ao longe há uma clareira se formando. A sensação de estar perdido é temporária, e é justamente essa travessia que vai abrir espaço para que algo mais alinhado com a sua verdadeira natureza possa emergir. Se você sente que está se desconectando daquilo que costumava ser, saiba que isso faz parte de um processo de liberação. O velho eu estava atrelado a ideias e padrões que já não cabem mais no caminho que você está trilhando. Por mais desafiador que seja, isso é um sinal claro de que seu despertar está ocorrendo de forma profunda e transformadora. Durante essa jornada, sua identidade não será apagada, ela será refinada, elevada, conectada com algo mais vasto e verdadeiro. O ego, com todas as suas barreiras, começa a ceder espaço para uma abordagem mais ampla da vida. Você começa a viver não mais por obrigação ou aparência, mas a partir da sua essência. E junto com esse despertar vem uma nova sensibilidade. Você passa a perceber o mundo de maneira diferente. As emoções se tornam mais intensas, como se você pudesse sentir o ambiente antes mesmo de entrar nele. A alegria de alguém, a dor escondida por trás de um sorriso, as tensões invisíveis em uma conversa. Tudo começa a vibrar de forma mais clara diante de você. Essa sensibilidade é uma bênção, mas também um desafio. Quando ainda estamos em processo de alinhamento interno, essas vibrações externas podem nos afetar profundamente. Você pode se sentir drenado em locais lotados ou inquieto diante de situações que antes passariam despercebidas. E isso acontece porque sua percepção energética está se expandindo e com ela a responsabilidade de cuidar do seu campo também aumenta. É nesse ponto que os chakras, os centros energéticos do corpo, entram em cena. À medida que eles se abrem, sua capacidade de sentir o mundo ao seu redor também se expande. Você começa a perceber a energia em lugares, em objetos, nas palavras não ditas. Aquilo que antes parecia inerte, agora pulsa com vida. A energia de uma sala, a vibração de uma reunião, o impacto de uma conversa, tudo começa a ser sentido de maneira mais sutil e profunda. Esse é o verdadeiro início da jornada espiritual. Não apenas ver o mundo, mas sentir o mundo. Sentir-se parte dele, conectado, presente. E mesmo que essa expansão traga desconforto no início, ela carrega em si o convite mais belo que se pode receber. O de reencontrar-se com quem você realmente é. Essa nova sensibilidade pode ser uma revelação. De repente, você começa a perceber o que antes passava despercebido. Não é apenas ver com os olhos, é sentir, intuir
ouvir, captar nuances sutis que revelam as forças invisíveis que moldam o mundo ao seu redor. Mas essa percepção expandida, se não for bem cuidada, pode se tornar uma fonte de desgaste. Imagine entrar em um ambiente e sair de lá com o peso das emoções alheias no seu peito. Isso acontece. É por isso que aprender a discernir o que é seu e o que é do outro se torna essencial. A intenção aqui não é se fechar ou rejeitar o que se sente, mas aprender a transformar essa sensibilidade em sabedoria prática. É como estar em uma floresta. Você não bloqueia os sons da natureza, mas aprende a ouvir o canto que realmente importa. Isso exige maturidade energética, exige limites. Aprender a dizer internamente: essa energia eu acolho, ou essa eu deixo passar. Não por rejeição, mas por amor próprio. Isso é autoconhecimento em ação. É cuidado com o seu campo, com o seu templo interior. Quando você aprende a fazer isso, o que antes era um peso vira um dom. A sensibilidade se torna uma superpotência silenciosa. Você começa a perceber intenções por trás das palavras, oportunidades que ninguém vê, sinais que o universo envia no cotidiano. Não é mágica, é sintonia. É viver em alinhamento com sua essência mais verdadeira. E quanto mais você mergulha nesse estado, mais as energias dentro de você começam a se movimentar. Uma aceleração acontece. Não é apenas emocional ou espiritual, ela alcança o plano físico, manifestando mudanças concretas. Aquilo que você desejava, que antes parecia distante, começa a se aproximar com velocidade surpreendente. Por quê? Porque suas ações, sentimentos e pensamentos agora estão vibrando em harmonia. E quando isso acontece, o universo responde. Mas, como tudo na vida, essa velocidade tem um preço. As bênçãos vêm rápido, mas os desafios também. E é aqui que muitos se assustam. Imagine sua energia como um barco à vela. No começo, a travessia é lenta, o mar está calmo, mas você carrega bagagens antigas, medos, padrões, dores. Conforme sua energia se purifica, esse barco se transforma num veleiro veloz. O vento sopra com mais força. Você ganha velocidade e, com isso, o mar se torna mais agitado. Ondas emocionais esquecidas vêm à tona. Dores que pareciam resolvidas voltam para um último olhar. Situações que estavam adiadas agora exigem uma resposta imediata. Mas isso não significa que algo está errado. Pelo contrário, significa que sua alma está limpando o caminho, que você está se libertando, mesmo que no início isso pareça desconfortável. O que antes estava escondido nas profundezas agora vem à superfície, pedindo cura. E quanto mais você aceita esse processo, mais leve você se torna, mais claro tudo fica. O segredo está em não resistir. Deixe as mudanças acontecerem. Observe, respire, confie. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada de crescimento. Cada emoção intensa é um convite para se conhecer melhor. Quando você aprende a fluir com essa energia, sem tentar controlar cada detalhe, a vida se transforma e você também. Existe um momento na jornada espiritual em que algo muda. Uma nova sensibilidade desperta. E de repente, você começa a notar o que sempre esteve ali, mas passava despercebido. Não é só enxergar com os olhos. É como se você desenvolvesse uma escuta invisível, uma percepção que vai além do físico. Você sente o ambiente, percebe vibrações, lê intenções que nem foram ditas. Mas esse tipo de percepção, se não for bem cuidada, pode acabar se tornando um fardo. Já sentiu como se tivesse absorvido o peso de um lugar ou das emoções de alguém? Isso é mais comum do que parece. E é por isso que aprender a separar o que é seu do que vem de fora é vital. Não se trata de se fechar ou se tornar indiferente. A proposta aqui é outra. Transformar essa sensibilidade em um instrumento de sabedoria. Pense como um jardineiro em meio a uma floresta. Ele não tenta silenciar os sons da mata, mas aprende a reconhecer os que indicam perigo e os que anunciam beleza. Isso exige consciência energética, exige limites bem definidos, um sim silencioso para o que te nutre e um não sereno para o que drena. Não por medo, mas por respeito a si mesmo. Isso é maturidade espiritual. É cuidar do seu templo interno como
quem cuida de uma chama sagrada. E quando você aprende a fazer isso, o que antes parecia um peso vira um presente. A sensibilidade se transforma em uma espécie de radar silencioso, capaz de captar os pequenos milagres do cotidiano. Você começa a notar quando uma conversa tem algo mais profundo por trás, quando o universo está te dando um sinal, ou quando algo precisa ser evitado. Não é feitiçaria, é presença. É estar afinado com aquilo que realmente importa. E quanto mais você se alinha com essa verdade interna, mais tudo começa a se mover. As energias se reorganizam e o que era invisível começa a tomar forma. Desejos antigos, sonhos que pareciam distantes, de repente começam a se aproximar. Por quê? Porque agora você está vibrando com clareza. Seu sentir, pensar e agir estão na mesma frequência. E quando isso acontece, o universo responde. Ele entende a linguagem da coerência. Mas é aqui que muitos se surpreendem, porque a aceleração não traz só bênçãos. Ela também traz testes. O crescimento vem com intensidade. Imagine sua energia como um barco à vela. No início, tudo se move devagar. Você ainda carrega medos, traumas, padrões antigos. Mas à medida que se limpa por dentro, o vento muda. A embarcação ganha força, velocidade e o mar também reage. Ondas que estavam adormecidas se levantam. Emoções que pareciam resolvidas voltam, não para te derrubar, mas para serem finalmente acolhidas. Situações que estavam sendo adiadas agora batem à porta, pedindo resolução. Isso não é um sinal de erro, é um sinal de liberação. É a alma abrindo espaço para o novo, mesmo que, no começo, isso traga algum desconforto. É como se tudo o que estava guardado no porão começasse a subir para essa luz. Não para te machucar, mas para ser visto, compreendido, curado. E quanto mais você se permite viver esse processo, mais leve tudo se torna. As respostas começam a aparecer. A direção fica clara. O segredo não está em resistir, mas em fluir. Não lute contra a mudança, dance com ela. Observe sem julgar. Respire fundo, confie. Cada desafio carrega um presente escondido. Cada emoção intensa é uma chance de se reconectar com quem você realmente é. Quando você para de tentar controlar tudo e começa a navegar com a maré da sua própria alma, a vida muda. E você também, profundamente.